21. Não produz, né? Mateus 15, versículo 21, diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eles tinham uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, sim, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Eu vou ler na versão NVI, se não me engano, que diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Só para questões didáticas, você pode repetir comigo? 3. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Obrigado. Antes da gente prosseguir, primeiro eu quero te agradecer. Você que comprou dos números lá da cesta, você que engajou para a gente que vendeu o número das cestas de doce de chocolate. A gente fez isso no mês passado, eu acho, para a gente poder levantar recursos para complementar o modelo e a gente conseguir levantar um fundo para iniciar o projeto. A gente já pagou o modelo, graças a Deus. A gente já pagou as contas desse mês e ainda antecipamos a conta de lucro do nosso mês. Isso é graças a você, nos ajudou, engajou e vendeu. Talvez você seja ativo como eu, vindo do Cristo na aniversário dele. E ele comprovou que é verdade. Para mim, vender qualquer tipo de qualquer coisa para mim é difícil. Mas, mesmo assim, eu aprendi, por força da necessidade, para fazer isso. E uma das coisas que eu aprendi com isso daí é que é um caminho também para a gente evangelizar. Tem um amigo, que é o Wesley Braz, que ele estudou comigo na faculdade, se estiver assistindo, vejo com você. E ele abriu uma pizzaria lá em algum lugar longe, para Caimaria, algum lugar longe. E a gente fez uma amizade no último período. Geralmente eu trocava muito de grupo, então eu não conseguia criar um livro, né? Mas no último período, por conta de decisão de tudo isso, a gente fez uma amizade, a gente manteve essa amizade, eu ajudei no projeto da pizzaria, inclusive 10 dessas cadeiras, 10 ou 5 dessas cadeiras que ele abençoou. E sempre que uma coisa eu lembro dele, ele prontamente ele compra, geralmente assim, 10 mil. Então é alguém que eu aprendi a evangelizar, não é cristão, mas ele sempre tem desejo de vir aqui. Ele não consegue por conta da pizzaria, ele está dando aqui sofrimento agora. E assim no final de semana, então ele não consegue. Mas um dia ele vai vir. Porque todas as coisas que a gente engaja, ele está aqui para junto, sem reclamar de nada. Talvez seja um canal para você evangelizar também. Uma cara, estou precisando de você na obra. Porque a pessoa ela é envolvida nisso.
Então você que nos ajudou, que Deus te abençoe. Nós faremos isso mais vezes. Com qual intuito? O nome de Jesus não vai ser do aluguel, o nome de Jesus. Mas para a gente poder comprar o ar-condicionado, para a gente poder ter o ar-condicionado, não é um problema, cansei de falar isso. O ar-condicionado, na última vez que eu vi uma OLX, custa 2.800. Isso não é um problema, diga lá. Deus é muito bom com a gente, ele já fez coisas bem mais caras para cá. Não parece, vai agradecer de graça do Senhor. O problema não é ar-condicionado, o problema é pagar a conta de luz e fechar todas essas brechas que nós temos, porque senão a conta de luz não há Então a gente vai levantar recursos devagarzinho para poder comprar um ar-condicionado. E graças a sua fidelidade, você ser um ofertante, a gente vai conseguir pagar as contas e também pagar a conta de luz. Amém? Só para a gente aplaudir o Senhor, nós recebemos a oferta do projetor. Já chegou, estava faltando só o cavaleiro aqui, já chegou também, chegou o suporte. A gente só vai chamar uma prova de colocar o suporte, sem ele cair. Porque vai dizer que essa velocidade dele cair, vai cair. Mas ele vai. Seguindo, hoje eu queria conversar com você. Eu não sei se está dando para ouvir, mas eu não estou ouvindo direito, já não estou ouvindo. Nem que seja só retorno para mim, porque senão eu fico igual. Se eu estiver gritando, você levanta a vontade de gritar, que a gente não lembra disso tudo. Ontem, no Coliseu, e queria agradecer pelos amigos, teve a ideia da peça, conduziu a peça, conduziu os ensaios, saiu do trabalho, foi ensaiar, veio com as pessoas. Você vai ver um ensaio da peça, pedido por fora. E teve aqui, e graças ao Senhor, nós entendemos sobre como a arte ela é um canal para nos ensinar. Então, ele continua de abençoe. A gente vai fazer parte. E depois de uma manhã eu falo quantas vezes você não vai. Mas eu falei sobre esse caso passado, porque a gente, possivelmente você já ouviu sobre essa mulher que se aproxima de Jesus e vai pedir para Jesus, falando que até os cachorrinhos vão das brincadas de carne da vez de Jesus. Talvez essa passagem já seja conhecida para você. Só que o bispo de Dias ele vai me ensinar, através de uma mensagem, não sobre essa mensagem, mas ele estudou essa mensagem. Ele ensinou sobre o poder de alguém desesperado. Eu citei isso ontem, falando que alguém desesperado não se preocupa com etiqueta social, não se preocupa com alguma coisa que alguma pessoa vai falar para ele. Alguém que está desesperado clama e reclama sempre que puder. Talvez você já cansou de ver, há um tempo atrás eu estava compartilhando de uma menina que se chama Fernanda, que eu não me lembro ao certo da história, tá bom? Mas eu sei que ela estava falando sobre uma questão no cérebro. E já fizeram várias cirurgias e tudo mais, a Suzana compartilha, eu também compartilho, porque a gente já conviveu junto. E o esposo, o marido dela, no caso, está pedindo sempre que puder ajuda. Por quê? São cirurgias, são caras, e não dá para você ficar esperando o sistema de saúde agir. Você precisa se antecipar a isso, porque é algo que demanda uma certa urgência. E alguém que está lidando com essa urgência, desesperado, lutando pela vida de alguém, não se preocupa com o que vão pensar. Ela pede mesmo, não querendo saber se você está se importando ou não, vai dizer que a pessoa não deveria pedir. Para ela, não importa, porque ela luta por algo importante. Se ela precisar ir no político, ela vai. Se ela precisar pedir água, ela vai pedir. Alguém que está desesperado faz o que for preciso para solucionar o seu desespero. Alguém que não está tão desesperado, não se preocupa. Deixa as coisas andar para agora. Mas alguém que, como essa mulher está desesperada, ela sai da sua zona de conforto para poder lidar com o problema. Se você leu junto comigo e prestou atenção, ela não está pedindo para algo que é para ela está pedindo para algo que é para a filha dela, que está terrivelmente demoniada. Nós hoje lidamos com um certo privilégio, que para alguns é um certo receio. O que é? Se alguém vive demoniado, a gente, se você estiver tudo bem com o Senhor, não estiver fazendo nada errado, você põe a mão onde a gente sai. E a tendência é sair. Tem gente que não sai, mas a tendência é sair. Se você for cristão, não precisa ter superpoder, não precisa orar, não precisa jejuar. Se você é cristão, de fato, você vai colocar a mão no nome de Jesus e sai. Nós temos esse privilégio. Mas até a época de Jesus, isso não era uma realidade. Qual era a realidade? Se alguém está endemoniado,
é preciso que algo sobrenatural aconteça para que essa pessoa se torne liberta. Não existe regra, não existe lei, não existe protocolo para alguém ser liberto. A tendência é o que acontecer, as pessoas cercearem a liberdade de alguém que está endemoniado, para que essa pessoa não gere do mundo na sociedade. E literalmente ela está olhando para aquela pessoa e fala: você é endemoniado, o problema é teu, eu tenho que conduzir a minha vida. Eu não tenho nada a ver com o fato de vocês serem endemoniados, porque alguma coisa aconteceu aí para vocês serem endemoniados. As pessoas ignoravam aquilo, tudo que ela desejava era seguir a vida. Onde é que está isso? Os endemoniados ficaram. As pessoas tentavam aprender, atormentavam, faziam tudo que era possível para que ele ficasse bem longe e não tumultuasse a cidade. Essa menina, ela está endemoniada e ninguém pode ajudar. Não há nenhum sacerdote, além da família, além da mãe, ninguém está preocupado com ela. As pessoas só querem se livrar desse problema. E a Bíblia vai narrar que ela tem quantos demônios? Um demônio. Há uma tradução que é bem clara na realidade sobre a quantidade de demônios que ela está enfrentando, que vai dizer que ela tem um único demônio. Não são muitos. Se você lembra, ele já ouviu alguém pregando também sobre o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus se aproxima, Jesus pergunta e ele vai falar: nós somos muitos. Não é um, se trata de uma grande quantidade. Essa mulher, essa menina, a mãe dessa criança, está lidando com um demônio. Qual é o grande problema disso? Você também conhece que o demônio, quando ele é expulso, ele sai, vaga por aí, encontrando a casa vazia, retorna e chama mais com ele. Está dizendo: voltei para minha casa, está limpinho, vem também, porque agora está todo mundo junto para fazer uma bagunça bonita nesse local. Essa menina tem um único problema, que já é gigantesco para ela. Viaja ali comigo. As pessoas, os sacerdotes que estão lidando com essa menina, têm duas preocupações. Uma, ela não gerar turbulência para a sociedade ao seu redor. E dois, ela não está numa situação pior do que ela já está. Porque ela tem um demônio. Se fizerem alguma coisa de algum trauma psicológico, se essa pessoa ela for um psicólogo ou alguém que atua na área da psicanálise, da psique, e essa pessoa não tiver a capacidade para lidar com aquilo de verdade, além dela piorar os estados, ela pode criar outros traumas e outras resistências. Então é necessário que também se saiba tocar, passar. Essa mãe está lidando com tudo isso. Qual é o problema disso? Essa mãe, ela não é uma judia. Ela não é alguém que acredita no Yahvé, no Yeshua. Ela não é uma mulher que sabe de fato quem Jesus é. Ela não está dentro de um cenário onde ela conhece o Yeshua, mas ainda assim ela já ouviu falar. Quando nós olhamos sobre isso, há uma questão sobre crenças limitadoras. O que são crenças? Eu fui pesquisar um pouco. A crença está dizendo estado em processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou outra. Nós, para alguns, temos uma certa crença em Jesus. Nós acreditamos que Jesus é o caminho da vida e Ele altera e justifica estarmos diante dele. E não há outra pessoa como Ele, que confirma a crença em algo de fato para aquilo que você viveu, a experiência que você tem. Uma crença sem uma experiência é só uma hipótese, é só um cenário, é só uma tese, é só uma teoria. O que valida as nossas crenças são as nossas experiências. Por isso que eu sempre afirmo: vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, ore mais, jejum um pouco mais, para que de fato você possa confirmar. Acho que eu acho que é lá. As nossas crenças estão relacionadas àquilo que nós pensamos, ou seja, está do lado de fora. Mas uma vez que eu tenho uma experiência com Jesus, eu posso de fato entender que Ele é o meu Messias, o meu Yeshua.
Jesus está saindo de uma certa região, ele está fugindo. Por isso que quando os discípulos se aproximam de Jesus, ele fala: olha só, essa mulher está fazendo barulho aqui. Manda ela embora. Por quê? Porque nós estamos correndo risco. Nós estamos prestes a morrer por conta do barulho que ela está fazendo. Nós não temos nada a ver com isso. Manda essa mulher ficar quieta. Os discípulos, eles se aproximam de Jesus para dizer: manda embora. Essa mulher está se aproximando de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, debaixo de uma crença. Qual é a crença? Ela não é uma judia. O que isso significa, pastor? Ela não é cristã. Vamos entender dessa forma. Pensa em alguém que tem uma religião totalmente contrária. Não posso falar porque senão talvez eu possa. Numa religião totalmente contrária, e essa pessoa lidando com uma dificuldade que ela tem uma enfermidade, ela se aproxima de Jesus e fala: hoje eu vou naquele culto porque eu tenho que ver, porque Jesus vai mudar a minha história. E ela se aproxima do culto dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela não é uma cristã, está debaixo de uma crença limitadora. Mas existem os apóstolos, aquele apóstolo do amor chamado João, que uma certa vez disse: se o Senhor me der poder de fogo, queime essa cidade. Pensa no apóstolo do amor que pensou em queimar uma cidade. Se algum cristão ficar irritado contigo, relaxa, eu sou mais uma casa dele, eu amo, vai chegar lá, vai chegar. Os apóstolos se aproximam de Jesus falando: manda ele embora. Alguém que tem intimidade, alguém que tem proximidade, está falando: manda ela ficar quieta. As nossas crenças limitadoras possuem a condição de ou nos impulsionar para perto de Jesus, ou a minha crença limitadora está dizendo: essa mulher vai gerar minha morte, manda ela embora. Também é uma crença limitadora, porque não aconteceu ainda, mas é uma tese que eu tenho dentro da minha mente, que se ela continuar reclamando, Jesus e os seus discípulos morreriam por conta do barulho que ela fez. Jesus está dizendo: as crenças limitadoras que vocês podem estar inventando têm a capacidade ou de te aproximar de Jesus, ou de colocar pessoas para longe dele. Quando você olha para Jesus e vê alguém de uma forma diferente de você, talvez você possa pensar assim: essa pessoa não merecia estar aqui. Tem gente que, quando vamos tornar mais claro para você, tem gente que entra na igreja e, por não ver o irmão cantando no tom que ele acha, pensa: essa menina não poderia estar cantando, esse irmão não poderia estar cantando. Tem gente que entra na igreja, não é aqui não, tá bom? É só um exemplo para você entender que quando entra na igreja e vê uma irmã senhorinha lá falando problema, Flamengo, nós vamos ver um português errado, já se acusa falando: Jesus tem misericórdia de mim. Essa pessoa não poderia estar pregando. Tem gente que talvez você tenha toque como pastor, que vocês têm toque, tá bom? Se tem alguém falando aleluia, duas vezes, aleluia, três vezes, aleluia, quatro vezes, na quinta vez eu já estou contando. É natural da minha pessoa. Talvez você já tenha algum toque dentro de você e você limite o que alguém possa fazer por aquilo que essa pessoa está fazendo. Mas existe alguém rompendo as suas crenças, dizendo: eu estou cantando errado, mas ainda assim eu vou buscar me aprimorar. Mas até chegar lá, eu continuarei exaltando o nome do Senhor. Eu estou lidando com uma coisa que está aqui na minha mente, mas o que está na minha mente não me impede de adorar o Senhor. Existem pessoas que têm timidez, mas a timidez não parou essa pessoa. Ela está dizendo: eu ainda que tenha que lidar com a minha timidez, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou cantar para Deus, porque eu vou entregar para Ele o meu melhor. Existe uma irmã, isso aí de uma 10 anos atrás. Posso falar isso porque a gente brincava, eu era preso junto com ela. E ela se chama a irmã lá da Célia Regina. Pensa numa irmã de gente boa, fala porque a gente sempre brigou, né? Eu acho que nós todos vocês têm pouco senso. A gente brincava de toda vez quando ela ia orar, recebia para orar, nossa, eu acho que você não entendia nada, era isso mesmo, tá? Era literalmente você sussurrar: olha, mãe. Mas ela nunca negava a oportunidade. Tinha suas limitações, marcava como obreira, continuava.
Precisava orar e visitar a casa de alguém dentro da comunidade. Se falasse só pregar, vocês não pregariam como lembro, mas eu acredito que ela pregaria dessa forma, mas não deixaria de fazer. Talvez alguém na posição dela, quando a gente brincava, ela brincava tudo bem, ela poderia falar assim, falar que eu estou orando, suportando, não oro mais. Falar que eu nem sei falar direito, não vou machucar, não vou sofrer, não vou entregar. Ela entendeu quem Jesus é. E tudo que ela fazia com excelência, dentro dos limites dela, às vezes, mas com excelência. As nossas crenças limitadoras ou podem colocar você dentro de uma caixa e te distanciar de Jesus, ou pode servir para você se aproximar dele dizendo, eu não sei ainda, eu não posso ainda, eu talvez não tenha tanta força ainda, mas eu sei que se eu estiver perto de você, você pode mudar a minha história. Eu sei que se eu estiver perto da tua presença, você pode mudar o meu quadro. Coloca a tua crença limitadora perto de Jesus e tu vai ver o que ele pode transformar. As suas crenças, as suas limitações permanecerão aí, até que você rompa a inércia e comece a se transformar de dentro para fora. Sabe qual é a melhor pessoa para mudar você de dentro para fora? O Espírito Santo. Eu posso passar séculos, como talvez você já tenha ouvido várias ministrações, e a mensagem sair daqui e ali e você continuar dentro. Ter cantores, adoração maravilhosa, você entrar num ambiente de adoração, onde a presença de Deus está, e todo aquele que entra na presença de Deus pode encontrar um milagre, você entrar nessa presença, sair dessa presença e permanecer ali. Mas a partir do momento que você entende, se entrega para Jesus e fala, eu sei que você pode mudar, e permite que o Espírito Santo comece a atuar de dentro para fora. Não permite que as suas limitações externas se impeçam de estar na presença dele. Você passa a melhorar dia após dia. São duas escolhas: ou as suas crenças vão te limitar ou vão te aproximar de Jesus. Tem gente que está desviada até hoje porque alguém passou na rua e não deu um lado seu para ela. Que isso, pastor? Isso é não briga. Tem pessoas que abandonaram o ministério por conta de uma cobrança um pouco mais dura do que deveria, mas abandonaram o que tinha que fazer porque alguém falou que palavras não escrevavam. Tem pessoas que não se aprofundam um pouco dentro das escrituras por conta de traumas que estão lá no passado. Às vezes coisas que foram impostas, obrigações, determinações. Vai para a igreja porque eu quero crescer, eu não vou lá porque agora eu posso lá para mim. São limitados por aquilo que aconteceu lá no passado. Ou nós aniquilamos os nossos sabotadores internos e colocamos as nossas crenças limitadoras estabelecidas em Cristo, dizendo, você não tem poder de me paralisar, ou você vai viver paralisado no tempo por aquilo que está dentro da tua mente. Jesus está sempre dizendo para você, vem para perto que eu mudo, vem para perto que eu transformo, vem para perto que eu te dou uma nova história, vem para perto que eu faço você entender que isso não é um empecilho para aquilo que só eu posso fazer. Essa mulher está lidando com um problema na filha, mas ela não é judia. A filha não pode correr em direção a Jesus, porque ela está paralisada por aquilo que Satanás está fazendo. Pega isso aqui. Se Satanás ele começar a lutar contra você em algumas áreas, ele vai cercear essa área para você não conseguir se aproximar dele. No caso de Jesus. Se Satanás ele se levanta no teu trabalho, você acha que se distanciando de Cristo as coisas vão se resolver no trabalho? Se você está cansado, você acha que se distanciando de Cristo o teu cansaço vai passar? Se o teu emocional está abalado, você acha que se distanciando de Cristo o teu emocional vai ser paralisado? Se você está lutando pela tua saúde, você acha que se distanciando de Cristo a tua saúde vai estar em estado pleno? Você acha mesmo que se distanciando da fonte que se chama Jesus, você vai encontrar solução para os teus problemas? Todas as vezes que Satanás se levanta em uma área, é uma razão a mais para você se aproximar de Jesus, para que aquela área possa ser liberta por ele. Só que existem pessoas que se limitam por conta de uma área estar sendo combatida por Satanás.
A filha não poderia correr em direção a Jesus, mas a mãe está dizendo, você não consegue. Mas isso não vai me impedir de se aproximar dele, porque eu sei que estando perto dele, você vai ser bem. Tem coisas que só vão mudar dentro de você quando você de fato se aproximar de Jesus. Tem coisas que só vão mudar na tua área financeira quando você de fato se aproximar de Jesus. Eu sempre falo isso daqui, sendo Deus dono do ouro da prata, Ele não vai dar ouro e prata para alguém que não é dele e não tem o coração tratado por Ele. Só um adendo, porque tem muita gente que é dele, mas não tem o coração tratado por Ele, utiliza os recursos para fazer aquilo que não devia. E tem muita gente que não está com Cristo, mas tem um coração generoso e por conta disso usa os recursos que tem para abençoar outras pessoas. Mas você, sendo cristão, você precisa ter um coração sarado para que ele possa jorrar sobre você. Pega uma água, coloca dentro de uma bacia, deixa essa água lá. Depois de dias, você vai ver que aquela água não serve para nada. Está podre. Já passou bicho, deixou alguns dejetos lá. Já veio algum mosquito, já pousou, deixou a água lá. Essa água, em suma, ela não serve mais para muita coisa. Pensa você, porque Deus, já que você entende que as coisas paradas não servem para nada, porque Deus ele vai começar a jogar bênçãos sobre você, palavras sobre você, vai prosperar sobre você, se você não é um rio que flui e você é uma fonte seca que está tudo parado dentro de você. Isso aí só vai servir para te apodrecer dentro da jornada. Um cristão, alguém que entendeu que as crenças não limitam, essa pessoa está perto de Cristo, por quê? Porque precisa aprender a ser um rio. Se eu tenho uma palavra, eu preciso compartilhar essa palavra. Se eu tenho uma canção, eu preciso compartilhar essa canção. Se Deus ele me deu a capacidade de orar, eu preciso orar por outras pessoas. Se Deus ele me deu um abraço, todo mundo fala, você tem um abraço diferenciado, seja você um abraço para alguém que precisa desse abraço. Seja você um canal para abençoar outras pessoas. Essa mulher está lidando com uma dificuldade de uma crença limitadora. Só que essa crença limitadora existe porque ela chega perto. Jesus ele não está mais dentro da sua região. Jesus ele se distanciou um pouquinho. Quando Jesus ele sai desta região e vai para a região do Tiro e Sidom, Jesus ele entrega para essa mulher uma oportunidade. Uma mulher que não é judia, não acredita em Yeshua, ela agora tem uma oportunidade de se aproximar de Jesus e pedir para ele fazer algo que só ele pode fazer. Os discípulos se aproximaram de Jesus, falando para ela ir para longe. Ela se aproxima para poder pedir para ele mudar a situação. E a gente percebe duas coisas. Os discípulos entenderam que o clamar dessa mulher não levou Jesus à obra, porque Jesus não mora nessa situação. A aproximação que essa mulher fez com Jesus fez com que ela mudasse a história dela. Para mudarmos, precisamos estar perto. Não dá para você mudar estando longe. Não dá para você amar estando longe. Não dá para você aprender estando longe. Não dá para você ser transformado de dentro para fora estando longe. Pega teu celular, deixa ele longe da bateria, para ver que ele descarrega. Pega teu perfume, aquele perfume bom, se distancia uns 3 metros e pede para alguém quando fala em você, que toda vez que você fica mal. A transformação só acontece com proximidade. Quando você se aproxima de alguém e toca nessa pessoa, o teu corpo, ainda que você não queira, reage a isso. O simples tocar, alguém pegar e tocar no seu ombro. Existe uma reação química que acontece só pelo toque. Tocou, percebi que algo transformou dentro de mim. Só que nós queremos ser transformados estando longe. Nós queremos que Deus nos abençoe estando longe. Nós queremos uma cura estando longe. Preciso da cura. Agora eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma oração, vou me aproximar. Mas você se aproximou para acompanhar, está longe de Jesus. Preciso agora de uma resposta, eu vou procurar um profeta, para tomar uma profetada, sem base nenhuma, sem orientação nenhuma.
e você, estando longe, pega uma palavra que talvez não fosse para você, mas você não tem intimidade para discernir a palavra de Deus. A mudança, ela começa quando você decide estar perto. Perto do que, pastor? Acho que eu vou passar minha vida pregando sobre isso. É você entender que antes de você chegar no culto, a sua casa precisa ter um altar estabelecido. Você precisa ter dentro de si a prioridade de colocar Jesus como primazia no seu dia. Você ter um tempo para orar, para buscar, para ler. Pastor, não tenho tempo. Quando teu celular cronometrado 10 minutos, se der 10 minutos, não muda o teu dia. Antes que você seja um cirurgião, precisa mudar a vida de alguém para ver essa cirurgia. Mas geralmente não vão mudar o teu dia. 10 minutos você pode orar. Você pode ler. Pastor, não consigo. 10 minutos. 10 minutos, possivelmente, se você tem celular, você passa girando a tela para cima, colocando na terra do nada. 10 minutos. O que isso significa? Dizer para Jesus, você é importante para mim. Quando nós nos aproximamos dele, nós nos tornamos aptos a ouvir a voz dele. Só que alguém que não está desesperado, esquece que 10 minutos pode fazer com que você conheça. Talvez você esteja vivendo um tempo muito tranquilo. Em nome de Jesus, se você não está vivendo, eu profetizo que você vai viver esse tempo tranquilo. Um tempo que as suas contas estarão pagas, a sua saúde estará equilibrada, você estará com a sua mente equilibrada, você vai estar vivendo profissionalmente aquilo que você projetou para você viver. Vão ter algumas intempéries da vida, mas você vai ter sabedoria para lidar, você vai estar equilibrado em Jesus. Vivendo esse tempo de estar equilibrado com Jesus, talvez, se você não tiver sabedoria, você vai esquecer de dar prioridade a estar com Jesus. Porque alguém que não entendeu que a prioridade é Jesus, subiu a torre e se colocou em vigilância, não está desesperado. Mas pense em alguém desesperado. Precisa pagar uma dívida cara. Liga para todo mundo. Me ajuda aí, quem trabalha. A concorda. Precisa fazer uma coisa. Não sei como não marcou. Faça qualquer coisa. Eu já citei a questão da saúde. Só que nós podemos escolher, estando perto de Cristo, não termos que enfrentar o estado de desespero. Porque o estado de desespero tira aquilo que é prazeroso de você ter tanto para dar, ao invés de você estar na posição de pedir. Porque alguém desesperado, inevitavelmente, vai ter que pedir favores de outros. Vai ter que ouvir algumas pessoas dizendo para você se vira, está do jeito aí. Certa vez eu acompanhando uma pessoa, eu disse, pastor, eu não estou trabalhando, eu estou lutando, obrigado. Mas, poxa, me ajuda. E nós ajudamos, quando eu digo nós, a igreja. Não, a igreja ajuda. E depois de ajudar, eu falei assim, cara, é muito difícil. A gente às vezes está numa situação difícil, se alguém pede ajuda, e as pessoas falam, pô, vai trabalhar, mas eu trabalho todo dia, mas ainda assim está difícil, tem alguém para ajudar. Essa pessoa está desesperada, pedindo ajuda para terceiros, e está tendo que ouvir. Gente que não conhece a história, falando que ela precisava lutar, mas às vezes ela está lutando por tudo que ela tem. Estar desesperado, às vezes, vai te colocar nessa situação de você precisar ouvir coisas que você não deveria ouvir. E engolir isso cedo, porque você tem que resolver o problema e não dá tempo de você ficar batendo boca com ninguém. O desespero te coloca numa situação de vulnerabilidade, onde você não precisa se esforçar para melhorar a si. Você precisa se esforçar para mudar uma situação que está te levando à ruína. Não é uma questão altruísta de agora, não. Agora eu entendi que eu preciso ser melhor. Vou tentar. E tem a possibilidade de fracassar. Não existe a possibilidade de fracasso para alguém que está desesperado. Porque ou as coisas são resolvidas ou ela vai sofrer com a dor da perda. O que você vai esperar para entender que é preciso estar perto de Jesus? Será realmente que você vai precisar estar num estado de desespero, de não encontrar resposta em lugar nenhum, buscar de tudo quanto é jeito, e ainda assim você não encontrar resposta para você gritar para ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? O problema é que, em grande parte das situações,
O desesperado não encontra resposta para a solução. Quantas vezes você já ouviu história de alguém que lutou contra o câncer, mas mesmo assim lutando contra o câncer, morreu? Quantas vezes você já ouviu história de alguém que lutava pela vida, estava na CTI, oração, igreja junto, buscando e sem querer a pessoa partiu? Quantas vezes você já foi surpreendido com uma palavra dizendo que fulano morreu? E você fala, cara, não imagina. Há um tempo atrás eu perdi um primo. Já estava numa situação de comorbidade, sempre lutou, mas em algum momento faleceu. E quando eu vi no Facebook aquela mensagem, eu pensei, não acredito. Não tinha nem palavra, nenhuma mensagem, nenhuma preocupação, a família estava bem. Era um problema que não estava no momento. Não mudar, todos nós sabemos que isso é muito pouco, mas foi uma luta que a pessoa estava tendo. Um belo dia, do nada, a família é pega com uma notícia ruim por causa de alguém que estava lutando em desespero. Alguém que se entende. Quantas pessoas estão se suicidando neste momento por conta de um desespero interno? Nem sempre dá tempo de chegar no último momento e falar: Jesus vai te transformar e você vai estar vivo. Nem todo mundo está como ladrão da cruz que Jesus pega e fala assim: ainda hoje não estarás comigo no paraíso. Tem gente que está desesperado, mas chegou o tempo e foi embora. A questão é para a gente refletir. Isso aqui é difícil agora da demissão, não é? Mas é para você entender que não é para você ficar guardando desespero. Eu conheço gente que está falando: uma hora Jesus vai me chamar e eu vou conseguir estar na igreja. Talvez chegue no dia final, não vai estar, porque está esperando o desespero bater na porta para correr, falando: Jesus, eu entendo que você é o caminho, a verdade e a vida. Você vai esperar de fato chegar no momento do desespero para você precisar gritar. Eu te aconselho a não fazer isso. Porque ele sempre dá tempo. Tem uma coisa que a maioria dos pastores deseja, luta, é para que todos consigam equilibrar a sua vida e caminhar com Jesus. Conseguir não precisar de um estímulo externo, mas entender quem Jesus é e como alguém maduro caminhar sozinho. Todo bom pastor deseja isso. O pastor que não quer manipular ninguém, ele deseja que todo cristão que está com ele seja maduro, conheça Jesus e caminhe sozinho. Busque Jesus todos os dias e não esteja limitado por aquilo que alguém ou algum líder determina. Mas a realidade dura e infeliz, que eu posso dizer assim, é que muitos escolhem não ter maturidade. Num tempo onde é fácil crescer no conhecimento, poucos querem. Essa mulher, ela precisa lutar contra aqueles que estão dizendo: manda ela embora. A luta dela fez com que Jesus dissesse algo para ela. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou se curando. Alguém desesperado, lutando contra as suas crenças, se aproxima de Jesus, pede Jesus, ouve os discípulos falando: não, manda essa mulher embora. Ela consegue estar perto de Jesus. Mas sabe o que me interessa nisso aqui? É que quando os discípulos falam para ela, para Jesus mandar embora, Jesus respondendo para os discípulos, ele fala: não vim enviar sinal às ovelhas perdidas de Israel. Vai dizer no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajuda. Os discípulos se aproximam de Jesus com medo, mandando ela ir embora. Quando ela consegue se aproximar de Jesus, ela o adora. Ela não reclama dos discípulos, dizendo: por que esses teus discípulos aí estão mandando você me mandar embora? Eles não estão aprendendo nada, ela simplesmente adora. Ela não olha para terceiros, ela olha para Jesus, o adora e fala: me ajuda. Ela está dizendo: eu não estou nem aí com o que falar até aqui, eu estou na tua presença, então eu estou para te adorar e para dizer: só você pode me ajudar. Eu não estou aqui para pregar para você sobre as migalhas que caem da mesa do dono, como Jesus disse. Eu estou aqui para te dizer que
a sua fé e a sua capacidade de adorar a Jesus quando você entra na presença dele, vai fazer com que Jesus detecte que algo em você, que só você e ele pode fazer isso aflorar. Ela não era alguém que entendia quem Jesus era, mas quando ela se aproxima, tendo resposta para aquilo que Jesus colocou perto dela, Jesus olha e fala: a sua fé é grande. O que determinou Jesus a dizer isso? O fato dela não ter desistido em nenhum momento. Jesus mandava ela embora, ela continuou gritando. Quando ela se aproxima de Jesus, ela continua adorando. Quando Jesus fala para ela: não é certo dar a comida dos filhos para os cães, ela continua dizendo: mas os cães, os cachorrinhos também comem das migalhas em cada mesa do seu banco. Imagine você ouvindo de Jesus falando: você não é nem pare dentro da comparação que eu quero fazer. Talvez, se você ouvisse alguém falando para você: olha só, me ajuda aí, você fosse pedir essa pessoa para falar: não é certo ajudar os cachorros, não. Dentro de você fala: essa pessoa está me chamando de cachorro, está me chamando de animal, nem para me comparar com um ser humano. Quem ela pensa que é para se aproveitar da minha dor e começar a me atacar dessa dor? Quem ela pensa que é para nem entender que eu sou igual a semelhante a ela? Ela está se achando melhor do que eu, ele está se achando melhor do que eu. Jesus compara essa situação dizendo: não é certo tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. Jesus está dizendo: o que eu tenho é para os meus filhos. Você não está nem no nível de primo. Ainda com uma resposta dura, ela está dizendo: sim, mas os cachorrinhos, eu sou um cachorrinho dessa nação, também como das migalhas de carne. Eu sei que eu não sou semelhante aos judeus, eu sei que você não veio para mim, mas eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser abençoado para quem foi para você. Quando Jesus escuta essa mulher dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim, você que está vindo da sexta-feira, acompanhei para estudar sobre o Evangelho, você sabe que Jesus, ele é o Messias por vir da descendência de Davi. Isso daqui caracteriza o rei dos judeus. Essa mulher que não é uma judia está dizendo: eu reconheço você como o Messias esperado. Eu não sou igual a eles, eu não sou do teu povo, mas eu sei que você também é o meu Redentor. Eu sei que você também pode transformar a minha história. Eu reconheço você como filho de Davi. Jesus, filho de Davi, você pode me redimir também. Você pode me restaurar também. Alguns dizem que eu não mereço, mas você veio para mudar a minha história. Quando ela está dizendo: eu também posso comer das migalhas que caem na mesa dos filhos que são judeus, eu estou dizendo: eu também estou aqui para receber aquilo que o Senhor tem. Essa resposta faz com que Jesus olhe para ela e fale: você é uma mulher de grande fé. Deixa eu te contar uma realidade. A transformação que você tanto espera não está no simples falar, mas sim na atitude que você tem de lidar com as adversidades e permanecer estabelecido na posição que Deus te deu. Não está sobre quando você diz acreditar em Jesus, mas sim enquanto você caminha, ainda que esteja com uma doença, ainda que tenha um dia problemático, ainda que você esteja cansado, ainda que fale alguma coisa que você não mereça ouvir, a tua determinação de caminhar nesses dias de adversidade vão fazer Jesus olhar para você e falar: chegou o tempo de você viver algo novo, chegou o tempo de você ser abençoado, chegou o tempo de você viver aquilo que só eu posso fazer em você, mas vai ser a tua determinação em caminhar. Para de focar tudo por aquilo que fizeram, pelo dia ruim que você teve, ou pela enfermidade que você teve, ou pelo cansaço que você teve. Começa a adorar o Senhor todos os dias. Comece a entregar para Ele a sua adoração todos os dias. Seja alguém tão firme, tão sólido na jornada, que você vai ser uma referência para alguém que não conseguiu nada. Porque alguém que consegue caminhar todos os dias tendo intimidade se aproxima dizendo: eu sei quem tu é. E o dia hoje não foi bom, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Transforma a situação.
Eu sei que eu estou enfrentando uma enfermidade, mas você é o Jeová Rafa. Eu sei quem tu és. Tem gente que está lá fora e não te conhece, mas eu sei quem tu és. Então transforma a minha história, transforma a minha vida. Talvez você esteja enfrentando adversidade na área financeira. Você vai entender que Jesus é aquele, o Yahvé que provém, o Deus provedor. Eu sei que a tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Então, Deus, em nome de Jesus, eu acredito que o Senhor há de abrir portas. Eu sei que o Senhor há de fazer. Eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Quem conhece Jesus está dizendo: tu és o filho de Davi. Os desesperados não deixam de caminhar. Eu não sei você, mas eu sou um desesperado. Porque eu sei que só Ele pode trazer a eternidade para mim. Não há salvação longe dele. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Terão enfermidades que nós não conseguiremos encontrar por aqui. Terão situações financeiras que a gente não vai conseguir viver da forma como a gente quer. Talvez existam ciclos que você não consiga viajar para Maldivas. Talvez você não consiga nem visitar ali cursos. Mas aqueles que estão estabelecidos em Cristo conseguem viver o que Paulo disse. Eu posso viver todas as coisas em Cristo. Alguém que consegue ficar sem dúvidas também está pronto para receber a bênção de Deus se colocando, talvez nos Estados Unidos e Paris. Mas antes você precisa aprender a ser fiel aqui. Porque quem não consegue ser fiel sem conseguir ir para Búzios, talvez não vá para Paris e abandone Jesus. Então é tempo de você começar a olhar para Ele e falar: tu és o meu Deus. E não tem nada que vá fazer eu me distanciar de você. Se você pudesse falar de pé.